Então, no exercício 2, ele fala o seguinte, ó, escreva a equação que representa a dissociação das seguintes bases, né? Lembra, turma, dissociação e ionização é separação em íons. A gente fala ionização para ácido e fala dissociação para bases, tá? Então, sempre quando eu falo dissociação, eu estou me referindo às bases. Agora, lembra da aula passada? Como é que a gente reconhece uma base? Dá uma olhada aí, ó. Você olha para a fórmula e no final você tem uma hidroxila, que é o OH, e na frente a gente tem um elemento metálico. A gente sempre tem um metal e uma hidroxila, tá? O metal vai ser sempre positivo e a hidroxila sempre será negativa. Então, quando você pega uma base e coloca em água, esses dois íons se separam. E se separam de que jeito? Então, olha, o metal positivo de um lado e a hidroxila negativa do outro, tá? Se a base tiver só uma hidroxila, né, é porque a carga do metal é mais um, tá? Então, no caso do LiOH, né, então o lítio, a carga dele é mais um, porque só tem uma hidroxila. Quando a gente soma as cargas eletrônicas, tem que dar zero. Então, se a hidroxila só tem uma, ela é menos um, e então o metal será mais um, tá? Então, lítio mais um, a hidroxila menos um. Eu vou corrigir primeiro, depois eu abro para dúvidas, tá bom? No caso do hidróxido de bário, né? Veja, a gente tem lá a hidroxila e o bário, que é o metal. Quantas hidroxilas esse composto tem? Duas, porque olha, ele está entre parênteses, OH, 2 embaixo, tá? Então existem duas hidroxilas. Se tem duas hidroxilas, é porque a carga do metal é mais 2. Então o bário é mais 2 e nós temos duas hidroxilas negativas, tá? Lembra, turma, que cada hidroxila vale menos um. Cada hidroxila é menos um. Se tem duas hidroxilas, menos 2. Portanto, o metal tem que ser mais 2. Lembra que o metal ele sempre tem que anular a carga da hidroxila. Eu falei isso na aula passada, né? Então, se tiver uma hidroxila, o metal é mais um. Se tiver duas hidroxilas, o metal é mais 2. E aí, no exemplo C, se houver três hidroxilas, o metal é mais 3. Três hidroxilas, três cargas negativas, então o metal será 3 positivos, tá? Então, o que a gente está fazendo aí são as equações de dissociação. A gente pegou a base, mas não tem água na reação? Não. A gente admite, turma, que esteja em meio aquoso. Isso só acontece em água, tá? Ionização, dissociação só ocorre em água, só em meio aquoso. Aí na reação não está escrito, né? Mas em cima da flechinha, se você quiser, você pode colocar água em cima da flechinha, tá? Porque essa reação ela ocorre em meio aquoso. Tudo bem, pessoal? Eu vou dar um minutinho aí para vocês anotarem. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu continuo, beleza? Um minutinho rapidinho para quem ainda não fez. Alguém aí que queira corrigir alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, coloquem as dúvidas aí no chat que eu já falo, tá? Repara, turma, é muito fácil, né? Uma hidroxila, o metal é mais um. Duas hidroxilas, a carga do metal é mais 2. Três hidroxilas, a carga do metal é mais 3. Se houvesse quatro hidroxilas, o metal seria mais 4. Então é muito fácil a gente montar a fórmula de base. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Perguntas? Tranquilo? O Pedro, sim, em espanhol. Alguma pergunta, pessoal? De boas? Tranquilo? Tá travando ainda, não? Tá travando? Ou parou de travar? Tá de boa? Mas tá travando então um pouquinho, né? Parou de travar? Então tá bom. Então, joia.
Às vezes, aqui embaixo eles fazem alguma obra e a internet aqui ela dá uma possuída, ela dá uma variada aqui, né? Ela dá uma variada. Então tá bom. Então vamos continuar. Então vamos, não tem mais nenhuma dúvida. Vamos pro terceiro. Pessoal, o terceiro exercício, ele mostra um esquema. Percebam que tem duas barras de cobre, né? Elas estão dentro de um copo aí, de um becker, né, com água. E aí você tem o quê? Dois fiozinhos ligados a uma lâmpada, tá? Onde você tem aquele sinal de mais e de menos, você tem ali um gerador, tá? Então o gerador, ele vai fazer passar uma corrente elétrica. Então, onde tem mais e menos, tem um gerador, o gerador faz passar uma corrente elétrica. A corrente elétrica, turma, para ela poder circular na água, tem que ter o quê? Íons, tá? Se a água for pura, não passa eletricidade. Passa quase nada. A água pura não conduz eletricidade, ela precisa de íons presentes. Ela precisa de eletrólitos, tá? Então ele fala o seguinte: quando uma substância X é adicionada ao frasco com água, verificamos que, dependendo da natureza desse composto X, né, que foi colocado, podem ocorrer um dos três fenômenos. Ou a lâmpada acende com brilho bem forte, a lâmpada acende mais com brilho mais fraquinho, ou a lâmpada não acende, tá? Então, ele está admitindo essas três situações. E aí ele fala: considere que X seja hidróxido de amônio, de lítio, de cobre, de cálcio, de potássio e de ferro. Aí, turma, ele pergunta qual desses compostos que você colocando, eles são solúveis em água, tá? Qual deles são solúveis em água? Eu não sei se vocês se lembram, né? Eu falei para vocês da solubilidade, os compostos, as bases, né? As bases solúveis são as bases dos metais alcalinos, tá? Os metais alcalinos são os metais da coluna 1A, tá? Então, quais são os metais da coluna 1A? Tem o lítio e tem o potássio, tá? Então, o lítio e o potássio eles são solúveis em água. Então, o hidróxido de lítio é solúvel, o hidróxido de potássio é solúvel, tá? Da coluna 1A, tá? Quais são, existem também os metais alcalino terrosos, tá? Os metais alcalino terrosos, que são da coluna 2A, eles também são solúveis em água, que é o hidróxido de cálcio, tá? O hidróxido de cálcio também é solúvel em água. Então eu vou repetir, ó, o hidróxido de lítio e o hidróxido de potássio, eles são solúveis porque eles são metais alcalinos, da coluna 1A. O hidróxido de cálcio, ele é da coluna 2A. Então, ele é um metal alcalino terroso. Então, metais alcalinos e metais alcalino terrosos formam bases solúveis, tá bom? Tem uma exceção? Tem, o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, ele não faz parte da coluna 1A, não faz parte da coluna 2A. Amônio não é nem elemento, né? Amônio é um cátion, mas ele é solúvel em água, tá? Então, são esses aí que eu falei. Os que não são solúveis é o cobre 2 e o ferro 3, porque eles são elementos de transição. Bases de elementos de transição, elas são insolúveis, tá? Então, só os metais das colunas 1A e da coluna 2A que formam bases solúveis. Então, são solúveis em água o hidróxido de amônio, que é uma exceção, o lítio, que é da coluna 1A, o potássio da coluna 1A e o cálcio da coluna 2A, tá? Então, resumindo, metais alcalinos e metais alcalino terrosos formam bases solúveis em água, tá? Um que é exceção é o hidróxido de amônio, que não faz parte e também é solúvel. Aí você pode me perguntar, e o resto? É tudo insolúvel, tá? O que não faz parte de bases da coluna 1A, da coluna 2A
ou que não seja hidróxido de amônio, é tudo o resto, é tudo insolúvel em água. Então, o hidróxido de cobre 2 é insolúvel, o hidróxido de ferro 3 é insolúvel em água. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tranquilo. A Yasmin falou que parou, mas voltou. No... Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Eu tô falando mais devagar. Se de repente a internet estiver melhor, vocês me avisam, tá? Daí eu vou um pouquinho mais rápido, tá? Mas senão eu vou seguindo nessa velocidade. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Yasmin, volta lá para copiar. Claro, Yasmin. Aproveitando aí que vocês estão anotando, né? Ele fala: indique o comportamento da lâmpada após a adição de hidróxido. Turma, a lâmpada ela vai ficar com brilho mais forte se o eletrólito for mais forte também, tá? Então, bases fortes elas formam eletrólitos que vão dar uma condução melhor de eletricidade, tá? Agora, você tem, então, os metais da coluna 1A, eles são excelentes condutores na forma de base. Então, o hidróxido de lítio e o hidróxido de cálcio, não, desculpa, o hidróxido de lítio e o hidróxido de potássio, que são da coluna 1A, tá? Hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, eles vão ter um brilho mais forte quando na solução nesse sistema, tá? Por quê? Porque eles são bases fortes, né? Lembra, bases fortes são as bases da coluna 1A, tá? Bases fortes são as bases da coluna 1A. Tudo bem? E da coluna 1B, tá? E da coluna 2A, desculpa. E da coluna 2A? Da coluna 2A, a gente tem o hidróxido de cálcio. Turma, é a mesma coisa que a solubilidade. Então, metais da coluna 1A, metais da coluna 2A também são bases fortes quando formam bases, né? Então, os metais da coluna 1A e da coluna 2A formam bases fortes. Então, o hidróxido de lítio tem um brilho intenso, o hidróxido de potássio, que também é da coluna 1A, tem um brilho intenso, e o hidróxido de cálcio da coluna 2A também tem brilho intenso. Qual que é a conclusão? Metais das colunas 1A e 2A formam bases fortes, tá? Bases fortes, o brilho do sistema é mais intenso, tá bom? Agora, e quem são as bases fracas, né? São as outras. Então, hidróxido de amônio, hidróxido de cobre, hidróxido de ferro. Então, essas aí, né? Elas são bases fracas, tá? Então, o hidróxido de amônio, né? É uma base fraca, tá? Ele é uma exceção aí da coluna 1A e 2A. Então, a lâmpada acende com brilho fraco. Agora, quando a gente pega, pessoal, os metais de transição, né? No caso, o cobre e o ferro são metais de transição. Eles são tão fraquinhos, né, quando formam base, que eles praticamente não conduzem eletricidade. Então, a lâmpada não vai acender, tá? Nem com hidróxido de cobre e nem com hidróxido de ferro, tá? Nem com hidróxido de cobre e nem com hidróxido de ferro. Alguns livros, turma, às vezes eles até falam que os metais de transição conduzem muito, tá? Mas eles conduzem tão pouco que eles praticamente não conduzem, né? Para muitos livros, eles praticamente não são condutores. Então, a gente pode dividi-los aí em três, tá? A lâmpada, então, fica mais intensa, com hidróxido de lítio, potássio e cálcio, porque eles são eletrólitos fortes, tá? O hidróxido de amônio, a lâmpada tem um brilho fraco, porque ele é um eletrólito fraco, tá? E o hidróxido de cobre e de ferro são eletrólitos tão fraquinhos que eles praticamente
não conduzem eletricidade. Tudo bem? Eu vou deixar um minutinho aí, porque essa questão é um pouquinho mais comprida, né? E se alguém tiver alguma dúvida, já coloca aí no chat para mim, tá? Percebam, turma, que nessa questão ele coloca três grupos de elementos, tá? Os elementos da coluna 1A, que é o lítio e o potássio. Da coluna 1B, desculpa, da coluna 2A, então da coluna 1A é lítio e potássio. Da coluna 2A é o cálcio. E das colunas B é o cobre e, tá? Colunas B, o cobre e o ferro, que são elementos de transição. O hidróxido de amônio, amônio não é elemento químico. Amônio é o NH4, tá? Ele é um íon, é uma exceção, tá? E ele é uma base fraca. Beleza, turma? Posso tirar? Deixa eu ver se deu tempo. Preciso deixar mais um pouco? Não. Rapidinho, copiou já? Alguém mais está anotando? Posso continuar? Senão eu volto. Posso continuar? Alguma precisa voltar? Não? Alguém pode confirmar para mim? Não precisa? Já deu tempo? Então tá bom. Ninguém falou nada. Beleza, gente? Então tá bom. Tem muita gente que às vezes fala para mim, professor, eu dou um print da tela. Acontece que depois você passar o print da tela limpo é ruim, tá? Se for preciso, eu espero um pouquinho mais vocês anotarem, tá bom? Tudo bem, então? Posso continuar? Ninguém falou mais nada, então vamos. Então vamos continuar. Bom, aqui, turma, nos exercícios 4 a 7, ele pede para a gente considerar essas soluções aquosas, né? Então tem KOH. Quando a gente vê OH, a gente fala hidróxido, tá? Então, hidróxido de potássio no frasco 1. No frasco 2, hidróxido de amônio, né? Então, NH4 é o íon amônio que a gente viu agora no exercício 2, tá? Então, no exercício 3, aliás, hidróxido de amônio no 2. No 3, hidróxido de sódio. Então, no frasco 3, hidróxido de sódio. Ele é conhecido pelo nome de soda cáustica, tá? Então, esse composto 3 a gente conhece pelo nome comercial de soda cáustica. No composto 4, né, no frasco 4, aliás, a gente tem o hidróxido de cálcio, tá? Hidróxido de cálcio. E no frasco 5, nós temos o hidróxido de bário, tá bom? Agora, o que é importante a gente verificar aqui, né? No frasco 1, esse elemento da coluna 1A, tá? No frasco 2 é uma exceção, a gente já sabe que ele é fraco. O sódio do frasco 3 é da coluna 1A, tá? O cálcio é da coluna 2A e o bário é da coluna 2A também, tá? Então vou repetir. Potássio da coluna 1A, amônio é exceção, que não é elemento, é um íon. O sódio da coluna 1A e os dois últimos, cálcio e bário, da coluna 2A, tá? Aí ele pergunta, qual dos frascos, quando aberto, irá exalar, né, irá dispersar, né, um odor característico? Turma, a única base aí que tem cheiro é o frasco 2, é o hidróxido de amônio, tá? O cheiro, se alguém quiser sentir esse cheirinho agradável do hidróxido de amônio, pega um frasquinho de Ajax, mas não vai colocar o nariz lá direto na embalagem. Faz um ventinho assim, ó. Aquele cheiro do Ajax, turma, aquele Ajax mais forte, aquilo lá é amônio, tá? Então, é a única base que tem cheiro, tá? A única base que tem um odor característico é o hidróxido de amônio,
tá? Então, é o frasco 2. Eu vou corrigir todos, depois, se tiver alguma dúvida, eu passo aí para as perguntas, tá bom? Bom, o exercício 5. Qual dos frascos contém soda cáustica, tá? Soda cáustica é o nome comercial do hidróxido de sódio. Então, é o frasco número 3, que eu já tinha até falado, né? NaOH, hidróxido de sódio, então, também conhecido comercialmente como soda cáustica. Aí no exercício 6, qual dos frascos contém cal apagada, tá? Ou extinta? A gente conhece, turma, a cal virgem, né? Que é aquela cal que os pedreiros lá usam para fazer caiação, né? Em construções e tal. A gente sabe que aquilo tem cálcio, né? Então, a cal apagada não é diferente, é o composto 4, é o hidróxido de cálcio. Quando fala cal, né, a gente lembra sempre de cálcio, tá? Então, é o frasco número 4. E a questão número 7, qual das soluções não apresentará resíduo se submetida a um aquecimento até a evaporação total da água? Isso significa o quê? Significa, turma, que o composto é volátil, tá? Quando o composto é volátil, se você aquecer, ele vai todo para a forma de vapor. Ele não sobra nenhum resíduo, tá? E qual desses, turma, que é totalmente volátil? É o que tem odor, né? É o que tem cheiro, porque ele já vai se volatilizando. Então, substâncias voláteis são substâncias instáveis, né, no estado líquido e que tendem a evoluir para um estado de vapor naturalmente, tá? Então, é o composto que está no frasco 2, que é o hidróxido de amônio. Se vocês quiserem anotar aí do lado do frasquinho, esse composto ele é volátil, com L no final. Volátil é que tem volatilidade, ou seja, naturalmente ele passa para a forma de vapor, tá? Tudo bem? Gostei dessa questão. A gente avaliou aí vários tipos de bases diferentes, tá? Já bateu o sinal? Não, que horas são agora? Ah, não, temos mais uns minutos ainda. Tudo bem, turma? Alguma pergunta, alguma questão em relação a isso? Dessas bases aí, é importante vocês conhecerem a soda cáustica, tá? Se vocês quiserem colocar um asterisco aí no frasco 3, essa é a base mais conhecida, é a base que é mais pedida em exercícios, tá? É a soda cáustica. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Ajax, Matheus, é um material de limpeza. É um material de limpeza. Hoje em dia, existe tanto material de limpeza diferente, né? Mas você costuma ir no supermercado aí com a sua mãe ou com o seu pai? Quando você for no supermercado, na parte de limpeza, vê onde tem Ajax, né? Está escrito assim, né? É que ele é muito antigo, né? Ele é da minha época, que eu era novo. Também, Ajax é o time da Holanda, exatamente. O Ronaldinho jogou no Ajax, né? O Ronaldinho jogou lá. Então, veja, o Ajax ainda tem, ele ainda é fabricado, né? Só que hoje eles colocaram lá um cheirinho de sei lá o que, né? Mas na minha época ele cheirava hidróxido de amônio puro. Hoje ele tem um pouquinho desse cheirinho, tá? Então, se alguém tiver Ajax aí em casa, né? Ou quando for no mercado, na parte de limpeza, abre um frasquinho de Ajax e faz assim, ó, um ventinho. Aquele cheiro que vem é amônio, tá? É cheiro de amônio, tá? É praticamente a única substância química não, é o único material de limpeza que tem hidróxido de amônio, tá? Como substância química. A gente não tem nada em casa que tenha hidróxido de amônio. E aí alguém pode me perguntar, e a soda cáustica? Diabo verde, turma. O diabo verde é soda cáustica concentrada. Por isso que ele desentope encanamento. Alguém aí deve ter diabo verde em casa. O diabo verde, turma, se ele cair na pele, ele queima. Porque a soda cáustica, quando ela está concentrada, ela queima tanto quanto um ácido, tá? Então, cuidado aí com um diabo verde em casa, porque o diabo verde é soda cáustica. Falou, gente?
Beleza? Tudo bem? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Só o Matheus que achando que a Jax era um time. Beleza, então vamos continuar. Bom, turma, falando em soda cáustica, né? Então, olha, alunos tomam soda cáustica durante a aula e passam mal, né? Essa é uma questão baseada num fato verídico. Eu lembro desse caso. 16 alunos de uma escola particular de Sorocaba foram internados após tomar soda cáustica durante uma aula de química. Tem muito aluno que fala soda cáustica, soda limonada, é tudo a mesma coisa, né? Claro que não. Os alunos participavam de um exercício chamado teste de sabor. Eu nunca dou esse teste no laboratório por conta disso, né? Porque tem aluno que acha que pode ficar lambendo tudo que tem no laboratório. Então, eu nunca dou teste de sabor em laboratório, tá? Porque tem muita gente que confunde as coisas e acha que pode comer o que tem no laboratório e não pode, tá? Então, os alunos provaram limão, vinagre, leite de magnésia e insistiram em provar a soda cáustica, produto utilizado na limpeza doméstica, né? Que eu falei que a gente usa no Diabo Verde. Em pouco tempo, os alunos já começaram a sentir os primeiros sintomas, ardência na língua e no estômago. Por quê, turma? Porque ele queima igual ácido, tá? E foram encaminhados ao hospital modelo da cidade, tá? Sobre essa notícia, foram feitas as seguintes afirmações: os produtos ingeridos pelos alunos, limão, vinagre, leite de magnésia e soda cáustica, são todos ácidos e, por isso, corrosivos. Não, turma, tá errado. O limão e vinagre são ácidos, tá? O limão tem ácido cítrico, se alguém quiser anotar. O limão tem ácido cítrico e o vinagre tem ácido acético, tá? Então, quem quiser anotar, limão tem ácido cítrico, por isso que a gente fala frutas cítricas, né? O limão tem ácido cítrico e o vinagre tem ácido acético. Agora, o leite de magnésio e a soda cáustica, eles são alcalinos, eles são bases, né? Então, eles não são ácidos. Então, tá errado o primeiro, tá? Soda cáustica e leite de magnésia também, tá? Eu esqueci de colocar aqui, deixa eu pôr já. Fazer a correção aqui ao vivo. O leite de magnésia também é base, tá? É aquele leitinho que vocês compram na farmácia e que é para combater a azia, tá? Ele também é base, leite de magnésia, tá? Então, essa questão está errada por causa disso, tá? Leite de magnésia e soda cáustica são bases. Depois, no item 2, tanto o leite de magnésia como a soda cáustica são compostos alcalinos. Verdade? A leite de magnésia é hidróxido de magnésio, né? E a soda cáustica, hidróxido de sódio. Verdade? Certíssimo, tá? Depois ele fala lá, a soda cáustica, NaOH, é uma base forte. Perfeito, porque o sódio é da coluna 1A, tá? Então a soda cáustica é uma base forte, é verdade, porque o hidróxido de sódio, o sódio é da coluna 1A, metal alcalino, forma base forte, tá? Depois, o leite de magnésia, suspensão de hidróxido de magnésia, é uma base fraca, tá? A gente costuma classificar, turma, hidróxido de magnésio, às vezes eu dou até uma checada aqui na apostila, porque às vezes a coluna 2A ela aparece como base forte, às vezes ela aparece como base fraca, tá? Então, a gente acabou de ver um exercício aqui que os elementos da coluna 2A, eles são classificados como base forte, tá? E aqui ele já está como base fraca, tá? Ele está considerando que esse 3 é correto. Na verdade, você pode considerar os elementos como sendo os mais fortes, tá? De vez em quando, a gente considera a coluna 2A como forte também. Nesse caso, ele está falando que é fraca, né? Não deu para entender. Mas, enfim, faz o seguinte: considera a coluna 2A como base forte, tá? Como base forte. Nesse exercício aí, a gente dá um desconto, tá? Ele está falando que a 2 e 3 são corretas aqui no meu gabarito.
Vocês sabem que não tem um consenso, né? No caso das bases, a coluna 2A, muitos falam que é base forte, muitos falam que é base fraca, tá? Não existe um consenso. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. O que acontece com o condenado? Úlcera em 3 segundos. Mateus, a queimadura é muito feia, porque começa a queimar a língua, se a pessoa engolir, que vai queimando a garganta, queima aqui a traqueia e vai queimando até chegar no estômago. As feridas que se formam, a dor é horrível, né? A dor é terrível, porque é uma queimadura por dentro. Você não consegue nem engolir saliva depois, né? Porque a dor é muito intensa, né? É uma dor terrível, tá? Enfim, fogo em pó. Tá certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Tudo bem? Olha, vamos considerar esse segundo exercício aí. Ele fala que o hidróxido de magnésio, né, é uma base fraca. Mas coloquem um asterisco aí, porque, por exemplo, o exercício 3 ele classificou como base forte, tá? Eu vou dar uma checada, depois eu falo para vocês. Mas ele classificou como base forte e o 3 classificou como base fraca. Existe uma. O 3 não, o 8, né? Enfim, eu vou dar uma checada, depois eu falo para vocês. Mas não existe muito consenso mesmo sobre a coluna 2A. Tudo bem? Então, olha, só para a gente terminar, o último exercício. Então, ó, ele coloca aí a 2 e a 3 são corretas, tá? Ele coloca aí o item D. Dizer, tá, pessoal? Aqui, ó, o hidróxido de bário, ele colocou, hidróxido de magnésio, aliás, ele colocou como base fraca, mas no exercício 2, ele considerou, não, no exercício 3, ele considerou forte, tá? Eu vou dar uma checada aí. Eu não falo nada porque eu já vi de diversas maneiras, tá? A coluna 2A não é um consenso. A química tem muito isso, tá? A química, ela tem as exceções das exceções, e de vez em quando a gente fica meio numa mesma lista, você tem duas respostas diferentes. A gente também não entende. Enfim. Então, olha, o exercício número 9 ele pede, né, para a gente analisar esses valores de pH a 25 graus Celsius, tá bom? Então, ele coloca lá, nós vimos na aula passada a escala de pH. Lembra que o pH 7 é neutro, para baixo de 7 é ácido, para cima de 7 é base, tá? O básico ou alcalino também. Aí, com base nessas informações, classifique as informações em verdadeiras ou falsas. Aí ele fala, ó, o café é mais ácido que o refrigerante. Turma, quanto menor, quanto ele mais se afasta de 7, mais ácido ou mais básico ele vai ser. Quanto mais longe de 7 for, se for para o lado da esquerda, ele vai ficando mais ácido. Se for para o lado da direita, ele vai ficando mais alcalino. Quanto mais longe de 7. Então, ó, o café é mais ácido que o refrigerante, né? Como o refrigerante está mais longe de 7, então ele é mais ácido, tá? O refrigerante é mais ácido que o café. Então, é falso, tá? Porque o refrigerante está mais longe do neutro, que é o 7, tá? Quanto mais longe de 7, mais ácido. Então, o refrigerante é mais ácido que o café e não o contrário. Aí ele fala, a clara de ovo é em meio básico. Verdade, porque é maior do que 7, né? Maior do que 7 é base. A clara de ovo é meio básico. Para quem não sabe, a clara de ovo é albumina, é uma proteína, tá? Depois, o leite de magnésia é o meio mais alcalino. Desse gráfico aí, né? Desse exemplo, é o mais alcalino, porque é pH 10, tá? Leite de magnésia, desses que ele colocou aí, é o mais alcalino, tá? Depois ele coloca lá, né? Estão em ordem do meio mais ácido para o mais básico, né? Na sequência a seguir. Então, o refrigerante é mais ácido que o suco de laranja, que é mais ácido que o café, tá certo, né? Que é para o mais básico, que ele é mais ácido que a clara de ovo,
que é mais ácido que o leite de magnésia. Ele está colocando, né, do mais ácido para o mais básico. Então, a gente coloca, a acidez está diminuindo e a alcalinidade está aumentando, né? Porque a gente chega perto do neutro, depois ele vai se distanciando de 7. Então, tá certo, tá? Então, ó, eu vou repetir, estão em ordem do mais ácido para o mais básico, tá? Então, o refrigerante é o mais ácido, o menos ácido é o suco de laranja. Depois, o menos ácido é o café. Aí, o menos ácido, que seria mais básico, é a clara de ovo. E o menos ácido, que é mais básico ainda, é o leite de magnésio, tá? Então, fica essa a resposta.